Fala galera, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, segunda-feira, 14 horas, aquele horário, aquele momento daquela aula esperta sobre fibra ótica, projetos FTTH, ferramentas, documentação e hoje a gente vai falar sobre o OTDR, uma aula muito boa. Claro que eu sou suspeito para dizer que uma aula é boa, porque foi eu que montei a aula, mas uma aula bem boa mesmo sobre ferramentas, em especial o OTDR. A gente vai entender hoje como o OTDR funciona, vamos quebrar alguns mitos do OTDR e vamos perceber que o OTDR, no final das contas, não é milagroso como muitas pessoas acreditam. Ele não tem nada de milagroso, a gente tem que saber utilizar a ferramenta e a ideia dessa aula aqui hoje é discutir exatamente isso, discutir sobre a ferramenta. E eu queria começar a aula de hoje explicando para você o porquê essa aula. Poxa, por que uma aula de OTDR para projetista? Projetista precisa saber o OTDR? E aí eu quero um pouco desabafar o que já aconteceu comigo durante muito tempo e o que acontece com muitos projetistas. Eu faço projetos FTTH desde início de 2011, final de 2010, início de 2011. Eu peguei bem o início do FTTH propriamente dito. Aquele início que tinha poucas materiais, poucas informações, e a gente tinha que ir errando, acertando, aprendendo, e ao mesmo tempo que a gente aprendia como dimensionar uma rede, a gente tinha que ensinar para a galera que instalava fibra ótica, porque a galera até então estava acostumada tudo com rede ponto a ponto, uma rede com menos componentes, é diferente. Então a gente tinha que ensinar essa galera como era o FTTH e ao mesmo tempo aprender com essa turma como que era uma instalação no campo. Então era um momento que a gente trocava muita informação e todo mundo aprendia junto. Então eu comecei a fazer meus projetos FTTH. E de lá adiante, o que aconteceu? A galera ia instalando a rede, ia colocando o TDR para ver se a rede ficou boa, ficou como deveria ser, porque até então existe um mito aí que o TDR é milagroso, que o TDR é perfeito, que o TDR diz de fato exatamente o que acontece com o sinal ótico que está dentro da fibra ótica. Daí a galera fazia a certificação da rede e mandava a tela. Ó, Machado, dá uma olhada aí como é que ficou a minha rede, tá bom assim? Cara, muitas vezes eu passava vergonha, cara, porque eu olhava aquele gráfico e eu não entendia muito bem o que tinha naquele gráfico. Eu tinha uma leve ideia e tinha uma coisa muito superficial, muito rasa, um conhecimento muito raso sobre o TDR. E aí eu analisava o gráfico, olhava as informações e eu acabava tendo que concordar porque eu não sabia questionar aquele gráfico. E aí eu dava o ok para o pessoal, poxa, olha cara, eu acho que ficou legal pelo que eu entendi aqui. E eu confiava muito na pessoa que estava usando o OTDR. Só que muitas vezes a pessoa que usava o OTDR, ela sabia menos do que eu. Ou seja, ela já vinha me mandar uma tela para que de fato eu conseguisse enxergar ali algum erro, algum problema na rede e passar um feedback para ela corrigir a rede. E aí ficavam duas pessoas analisando o gráfico e ninguém entendia nada. Isso acontece até hoje com muitos projetistas, muitos mesmos. E não só projetista, mas muitos funcionários do próprio provedor, muitos técnicos do próprio provedor. O técnico vai lá, faz a certificação da rede, manda para o outro acha que está ok, enfim, ninguém consegue ver no detalhe o que está acontecendo na rede. Isso acontece por muito tempo. E aí faz um bom tempinho eu comecei a estudar o TDR, comecei a fazer mais cursos, estudar, ver vídeo, estudar, montar bancada. E nos últimos meses, os cursos que nós regravamos, a gente incluiu lá aulas de OTDR. Por quê? Porque o OTDR ele é importante em muitos momentos no processo de construção de uma rede como um todo. Ele é muito importante na construção mesmo da rede, quando a galera vai lá, lança as fibras, monta as caixas, faz as fusões. Ele é importante depois no processo de manutenção dessa rede, para manter essa rede sempre boa, sempre ok, sem dar nenhum tipo de problema. E é importante também depois quando tem rompimento, para fazer uma vistoria periódica, trabalhar de forma proativa. Enfim, o OTDR é importante em várias etapas na construção de uma rede. Então, a gente entende que isso é muito importante, nós incluímos nas disciplinas aqui das nossas formações também aulas de OTDR. O último curso, a última formação que nós incluímos foi na formação de projetista FTTH. E aí foi o momento que eu me dei conta do seguinte, cara, eu tive essa dificuldade como projetista muitos anos atrás. E como é que eu tinha um curso de projetos que não tinha também algo de certificação com o OTDR? E aí eu incluí essa disciplina com aulas de OTDR também no curso do Projetos FTTH 3.0. E por isso que eu trouxe essa aula também de forma gratuita aqui no YouTube para poder auxiliar o número máximo de pessoas. Uma aula de certificação. E também tem uma coisa interessante que é o seguinte, que aí é um recado também que eu quero passar para você. Eu não estou com nenhum OTDR aqui na bancada por um motivo muito simples mesmo.
Uma aula de OTDR, de como usar o OTDR, não começa pelo OTDR, começa pela base de conhecimento. A gente dominar a ferramenta, entender o que o OTDR traz, como o OTDR funciona, quais são os princípios do OTDR. Então essa aula é uma aula teórica, com base de conhecimento, e vai ter uma parte prática, digamos assim, de OTDR que eu vou fazer no papel. Assim como o cálculo de potência, eu gosto tanto de fazer o cálculo de potência no papel, essa aula também vai ser um OTDR no papel aqui. Porque eu quero que você entenda como o OTDR funciona. Se eu tivesse aqui um OTDR Viave, por exemplo, e botasse na bancada e saísse usando, você só ia aprender a usar o OTDR Viave. Se eu tivesse um Anritsu, somente o Anritsu você iria aprender. Um outro OTDR, talvez um Expo, você só ia aprender com o Expo também. Então o objetivo de hoje é princípios, como o OTDR funciona. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente acaba ficando apreensivo, assim, esperando uma parte prática, de fato, com a ferramenta. Isso já aconteceu muito comigo também, de fazer um treinamento, chegava no treinamento, poxa, cadê o OTDR? Não, vamos ver primeiro como é que a fibra ótica funciona, quais são os princípios, reflexão. E isso tudo, de fato, a gente precisa na hora de usar uma ferramenta. Então, o que a gente vai fazer hoje é exatamente isso nessa aula. A gente vai falar sobre os princípios, como funciona, o que interpretar, cuidados que nós devemos ter na hora de fazer uma certificação da rede com o OTDR. E aí a gente vai fazer uma espécie de OTDR aqui no papel para mostrar para você como que funciona de fato. Bom, vamos lá, deixa eu compartilhar a minha tela com você, que eu quero começar explicando o seguinte. Quando a gente vai usar um OTDR, quando a gente vai certificar uma rede com OTDR, a gente não começa pela ferramenta. Não é assim. Se eu pegar um OTDR, plugar, ligar na rede e dar o start lá, eu não vou conseguir enxergar muita coisa. E é o que a grande maioria das pessoas fazem. Vai lá, consegue um dinheiro, guarda um dinheiro, aprova uma verba no provedor, enfim, vai lá e compra um OTDR. Chega o OTDR, é aquele evento para abrir a caixinha, ver o que tem no kit, bota para carregar, liga, já pega uma fibra e sai testando. Só que quando a gente faz esse processo, a gente não sabe o que certificar. Então, como é que eu vou rodar um aparelho para certificar algo se eu não sei o que é o certificado? Né? Qual que é o certo? Lembrando que o objetivo de certificar alguma coisa é ter a certeza que foi construído seguindo boas práticas, seguindo o projeto, seguindo como deveria ser. Então, chegar a plugar um OTDR, ele não vai dizer nada. Ele vai dizer, lógico, alguma informação, mas aquela informação, poxa, será que está certo ou será que está errado? E aí muitos se perdem nesse caminho. Muitos se perdem pelo seguinte, a maioria dos técnicos utiliza o OTDR, sabe para quê? Para descobrir rompimento, para achar onde a fibra rompeu. Poxa, usar um OTDR para descobrir onde a fibra rompeu, usar só para isso, é uma finalidade que custa muito caro o OTDR. Poxa, eu vou pagar 15 mil, 20 mil, 30 mil um OTDR para descobrir onde a fibra rompeu? Claro que é importante, mas só para isso, aí sim o OTDR é caro. Agora, quando eu entendo os outros recursos, posso certificar minha rede, posso procurar problemas na minha rede com o TDR, usar de forma proativa, aí é outro papo. Aí a gente começa a entender o valor que de fato tem um OTDR no provedor e o valor que de fato tem um OTDR na nossa rede. Bom, nos cursos eu ensino duas formas de certificar a rede. Então, o que eu acho muito importante, eu acho fundamental, é a rede ser certificada. E aí acontece o seguinte, que alguns provedores não têm OTDR e outros provedores têm OTDR. A gente tem dois mundos aí. Então, para quem não tem o OTDR, a minha dica é o seguinte, faça a certificação da rede através pelo nível de potência. O que é isso? Fazer a certificação pelo nível da potência, você precisa fazer o cálculo de potência da rede e projetar qual que é o sinal esperado. Sinal esperado menos 18 dBm, por exemplo. Agora você pega o seu Power Meter, você vai nas caixas, você vai no cliente, enfim, você vai até o ponto que você fez o cálculo, você pode calcular o sinal para qualquer ponto da rede, você foi lá, calculou, coloca o Power Meter, tem que bater o nível de sinal. Bateu o nível de sinal ou ficou melhor, legal, você certificou a sua rede pelo nível de potência. Agora, construir a rede, colocar uma ONU, funcionou o cliente, está tudo certo? Não, não está tudo certo, pode ser que tenha um problema aí. Pode ser que o sinal da rede era para ser menos 18 dBm e está com menos 23 dBm. Vai funcionar com menos 23? Vai funcionar. Mas você perdeu 5 dB aí de bobeira, com algum conector errado, algum conector ruim, uma fibra atenuada, material com problema, e está perdendo sinal por besteira. Sinal que depois pode ser que faça falta em algum momento.
Ou pode ser que tenha uma reflexão, tenha alguma coisa gerando algum tipo de problema e que com o passar do tempo, à medida que a porta-POM vai lotando de clientes, pode ser que a rede pare de funcionar do nada. Ela não parou do nada. Tinha um problema, o problema foi ficando cada vez pior e uma hora chegou o momento que parou. Então, para quem não tem o OTDR, para quem não pode ter o OTDR hoje, é importante fazer a certificação da rede com o Power Meter. Para quem tem um OTDR, faça a certificação da rede com o OTDR. É melhor do que com o Power Meter? Sim, é melhor, sem sombra de dúvidas nenhuma. Então, para todo mundo que pode fazer com o OTDR, faça com o OTDR. Quem não pode, faz pelo menos com o Power Meter, porque é melhor do que não fazer. Já é uma grande coisa fazer com o Power Meter. Bom, para ambos os tipos de certificação, a gente precisa de algumas coisas. A primeira coisa que a gente precisa é dominar isso aqui que está na apresentação para você agora. A gente precisa dominar isso aqui. O valor de atenuação dos passivos da nossa rede. Ou seja, quanto perde de sinal cada passivo da nossa rede. Não existe uma certificação sem a gente dominar esse tipo de coisa. Indiferente se for Power Meter, por nível de potência, ou com o nosso TDR. A gente precisa dominar essas atenuações. Outra coisa que a gente precisa dominar, é obrigatório dominar, é o cálculo de potência da rede. Eu tenho que saber o cálculo de potência da rede. Por quê? Porque eu vou usar ele em dois momentos quando a gente faz o processo de certificação. Primeiro momento, quando a gente vai fazer o processo de certificação com o Power Meter, a gente faz o cálculo de potência para descobrir quanto de sinal vai chegar lá na outra ponta. Por exemplo, a minha OLT, o meu concentrador, está enviando 5 dBm positivo de sinal, está saindo mais 5 dBm. A minha rede está atenuando 20 dB. Então o sinal que vai chegar na minha CTO, por exemplo, vai ser menos 15 dBm. Mais 5, menos 20, igual menos 15 dBm. Vou lá com o Power Meter e faço a certificação. Deu menos 15, legal, deu menos 14, tá ótimo. Deu menos 20, opa, tem problema, tinha que ser menos 15. Tá feita a certificação por nível de potência. Vou fazer a certificação pelo OTDR. Pelo OTDR, a gente vai fazer a certificação, ele vai mostrar um gráfico, vai mostrar o quanto atenuou cada tipo de material. Mas o ideal é a gente saber o quanto deveria atenuar a nossa rede. E essa informação a gente tem no cálculo de potência. Então, por exemplo, nesse primeiro exemplo que eu dei, a minha OLT está mandando mais 5 dBm e a gente está perdendo 20 dB de sinal. Então, quando eu olhar o gráfico do OTDR ou a lista dos eventos, que são todos os elementos que geram atenuação na nossa rede, no OTDR vai dizer que a atenuação foi de 20 dB, por exemplo, 19, 18, enfim. O OTDR vai dizer o quanto a rede atenuou, ele não diz qual é o nível de sinal da rede. Quem diz é o Power Meter. O OTDR diz o quanto a rede atenuou. Claro que a grande maioria dos OTDRs tem um Power Meter integrado também no próprio equipamento. Mas isso é a função de Power Meter, não é a função de OTDR. São duas coisas totalmente diferentes. Então, Power Meter, certificação nível de potência. OTDR, certificação por eventos. É uma certificação estatística. Estatística por quê? Estatística porque ele faz vários testes. Ele manda lá, por exemplo, 10 testes e ele monta uma média dos resultados. Então, aquele resultado que ele apresenta no final é uma média desses vários eventos, desses vários testes que ele executou na rede, que é o tempo de amostragem. Então, você vai lá, você diz algumas informações para ele de como você quer o teste, e você diz também, uma das informações é o tempo de teste. Se vai ser 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos ou em tempo real, enfim, você que determina qual o tempo de teste. E no final ele vai juntando todas as amostragens, faz uma média e a informação que ele nos traz é uma média de todos os resultados. Então vamos lá. Vai fazer certificação com o TDR, conhecer as atenuações. Você precisa dominar o cálculo de potência e você precisa também dominar uma outra coisa que é muito importante. São as boas práticas. Dentre elas, a limpeza. Limpeza dos materiais. A fibra ótica, a gente tem que lembrar que o núcleo dela é de 9 micrômetros. É um núcleo realmente muito pequeno. 1 micrômetro, só para você ter uma ideia, é eu pegar 1 milímetro e dividir por 1000. 1 milímetro dividido por 1000 é 1 micrômetro. A fibra tem 9 micrômetros, então é esse valorzinho pequenininho vezes 9, que dá 0,009 milímetros. Ou seja, é muito pequeno.
qualquer sujeirinha, qualquer impureza pode ser maior do que o núcleo, pode atrapalhar a transmissão. Então, no mundo óptico, a gente tem que ter um certo cuidado com limpeza. Para quê? Para ter um bom nível de sinal, para conseguir certificar a rede. Então, se você não domina o material, não sabe o cálculo de potência, não tem cuidado com a limpeza, poxa, não adianta nem falar de OTDR. Não adianta nem falar de OTDR. A gente tem que primeiro falar desses princípios para depois entrar no OTDR. A sujeira, ela é muito pequena comparado com o conector. Se eu pegar um conector, por exemplo, esse aqui, e for tentar olhar se está sujo, eu não vou conseguir. Se eu enxergar uma sujeira nesse conector, por favor, essa sujeira tem que ser enorme para eu conseguir perceber com os meus olhos. Então, para a gente enxergar a sujeira dos conectores, o ideal é que a gente tenha microscópio para isso. Microscópio específico para inspecionar fibra e fazer a inspeção também de conectores. Existem os microscópios que são analógicos, digamos assim, que é um conjunto de lentes, a gente coloca o conector, coloca ele no olho e consegue perceber se está sujo ou não. E existem os digitais, que a gente liga no TDR, liga no computador, e tem uma câmera lá que dá um super zoom e a gente consegue perceber se tem sujeira ou não. O microscópio analógico, digamos assim, aquele mais simples, ele exige muito cuidado, porque o laser que está dentro da fibra óptica pode danificar os nossos olhos. Então, se eu pegar um microscópio, por exemplo, colocar uma fibra que está vindo um sinal, poxa, eu vou prejudicar meu olho, vou estragar meu olho. Vou nem enxergar a sujeira. Não vou nem enxergar a sujeira e vou estragar meu olho de quebra. E o digital não. O digital pode ser uma fibra ativa, não tem problema nenhum. Vai jogar na tela do computador e você vai conseguir perceber se tem sujeira. Por exemplo, esse primeiro conector aqui é um conector livre de contaminação. A gente consegue perceber o ferrolho do conector. O ferrolho, sim, é aquela parte que nós enxergamos do conector. E a gente consegue perceber o núcleo dele lá no meio, os 9 micrômetros lá no meio. Conectores com sujeira de pó, característico de pó, a gente consegue perceber algumas pontinhas assim aleatórias no conector. A sujeira por pó é interessante porque quando a sujeira é muito grande, à medida que a gente tira o conector, coloca o conector, ela vai triturando aquela sujeira e vai espalhando cada vez mais. Então sujeira grande vai quebrando e vai ficando sujeiras bem pequenas no conector. E não vai sair de lá sozinho, só se a gente fazer a limpeza. Outro tipo de sujeira que é muito comum é de oleosidade, de gordura. Isso é do manuseio. Poxa, tirei a tampinha, deixei aberta, encostei a mão no conector, só o fato de encostar o dedo no conector e tirar, já vai ficar com gordura, já vai ficar com oleosidade. Fendas e lascas é quando a gente bate o conector, por exemplo, deixar com as tampinhas soltas, ou splitter com as tampinhas soltas e bater. O splitter vai criar lascas, vai quebrar a ponta dos nossos conectores. E riscos também é muito comum, que é quando a gente tem a ideia de limpar o conector na camiseta, por exemplo. Não sei se você já viu alguém fazer isso, dá uma limpadinha no conector aqui. À medida que faz isso, é tão sensível o polimento do conector que acaba fazendo riscos no nosso conector. Isso é uma coisa muito séria, pode parecer bobagem, mas é sério. Eu estava gravando esses tempos algumas aulas do curso do Projetos 3.0 e aconteceu exatamente isso comigo numa aula, durante a aula, sorte que eu estava preparado. Então eu estava lá montando a bancada e não estava dando certo, a aferição não estava dando certo, a certificação não estava dando certo. E aí eu fui lá, como você consegue ver aí, esse é um trecho do curso de projetos, eu fui lá com o microscópio, estava com ferramenta aqui em bancada, e eu consegui ver que realmente tinha muita sujeira no conector. Eu usei a canetinha para fazer a limpeza do conector, fiz a limpeza, coloquei o microscópio e ele continuava sujo. Estava tão sujo o conector que eu tive muita dificuldade em deixar ele o mais limpo possível. E olha que os meus conectores, os meus cordões aqui que eu tenho em bancada, eu mantenho eles limpos, com a tampinha, sem encostar o dedo. Quando eu vou plugar em algum equipamento, eu faço a limpeza com a canetinha. Então a gente tem que ter, exige uma boa prática. O ponto é esse. Poxa, vai trabalhar com certificação? O cara que trabalha com certificação de rede tem que ser muito chato com limpeza. Limpeza dos conectores, limpeza, cuidado dos cordões também de teste. E se tiver um microscópio, melhor ainda. Se você tiver um microscópio, você vai conseguir ver essas sujeiras. Você vai conseguir realmente enxergar que elas existem. Deu problema, não ficou bom, faz a limpeza, testa de novo, você vai ver que realmente fez diferença no nível de sinal e também no teste. Vai fazer diferença nesses dois casos. Bom, vamos lá, vamos falar sobre o famoso OTDR. O famoso OTDR que é o que a gente está discutindo aqui hoje.
O famoso OTDR tem um mito aí que ele é milagroso, que ele faz milagres, mas a verdade não é essa. É uma ferramenta incrível, fantástica, inteligente, que nos auxilia muito. Só que a gente precisa ter uma base de conhecimento. Por que isso? Porque o OTDR é a interpretação. Então ele vai lá, faz vários testes, ele faz a interpretação dele, ele traz essa informação para quem está fazendo o teste da rede. E aí quem está fazendo o teste da rede vai olhar a avaliação dele, mas também vai bater um olho nos eventos, no quanto está atenuando, para entender se realmente ele fez a avaliação certo. É melhor do que só confiar no OTDR, porque ele pode errar, ele erra, ele também erra. Tem coisas que ele não enxerga, tem coisas que ele está supondo, então a gente tem que conhecer a rede para fazer o teste para saber se aquela interpretação dele está certo ou se não está certa aquela interpretação. A gente precisa disso. O nome OTDR vem de Optical Time Domain Reflectometer, ou seja, ele é um refletômetro óptico sobre o domínio do tempo, no domínio do tempo. Vamos tentar traduzir isso para o nosso português aqui. Ele tem lá dentro um mecanismo que ele tem um domínio do tempo, ele sabe o tempo que ele está executando o teste. É como se ele tivesse um reloginho lá dentro que ele controla o tempo de teste. Ok. Refletômetro é qualquer ferramenta que é capaz de medir ou de aferir a quantidade, a intensidade de um reflexo. Ou seja, ele tem lá dentro um sensor que consegue medir a quantidade de reflexo de um sinal óptico sobre um determinado tempo. Aí vem o nome OTDR. E é importante a gente entender a origem do nome, porque o nome diz o que ele faz. Ele lê reflexo sobre um determinado tempo. Ponto. É isso que ele faz. Dentro do OTDR, se a gente pudesse ver em câmera lenta o que ele faz, ele manda pulsos de luz, ou seja, um sinalzinho de luz. Essa luz ela vai viajando pela fibra ótica e parte dessa luz ela volta para o OTDR. Ele consegue fazer as avaliações, os testes dele, através dessa luzinha que volta para o OTDR. Então, se a gente conseguisse ver em câmera lenta o OTDR funcionando, seria exatamente como está na tela. Sai um sinalzinho de luz, encaminhado pela fibra ótica e vai navegando pela fibra ótica. Os reflexos pequenos que voltam para o OTDR, eles são lidos por um sensor. O OTDR ele tem o laser e tem um sensor. E o que ele faz? Ele sabe o tempo que está mandando, ele sabe a potência que está mandando, ele sabe o tempo que demora para voltar, ele consegue aferir a intensidade que voltou. E com essas informações, ele faz uma grande conta. Uma conta desse tamanho. Porque o OTDR ele tem o domínio sobre o tempo, ele entende o tempo. O OTDR não sabe o que é distância, ele sabe o que é tempo. Então ele faz essas contas com base com tempo, com potência, com índice de refração da fibra ótica, enfim. Ele junta tudo isso e ele traduz para nós como distância. O que para ele é tempo, para nós é distância. Então ele traduz porque essa é uma linguagem mais fácil para nós. Quando o OTDR devolve essa informação, ele devolve de vários formatos. O mais comum é a lista de eventos, ou seja, ele monta no modo de leitura eventos, item por item, quais são todas as atenuações que ele encontrou. Por exemplo, atenuação número 1, ele encontrou a 0 metros de distância, que é a conexão dele com a saída para a rede. Evento número 2 é uma conexão, talvez que ele encontrou no DIO, que está a 2 metros, na outra ponta do cordão. Evento número 3 pode ser uma fusão, número 4 pode ser um splitter, então ele vai listando um a um. É um modo de leitura como uma lista de eventos. Outro modo de leitura extremamente comum, que eu acredito que todos no mercado tenham a lista de eventos e depois, o traço. O traço é o gráfico, que é muito comum a gente receber um gráfico para dar uma olhada e nem todo mundo consegue interpretar. Por isso que a gente está tendo essa aula aqui, a gente vai interpretar um gráfico depois. Então, o gráfico também é muito importante. Só que o gráfico é uma interpretação da lista de eventos, por isso que é importante a gente saber ler as duas coisas. E nos últimos tempos, como as redes têm se tornado cada vez mais complexa e também o OTDR tem ficado cada vez mais inteligente, tem muito software aí, a maior parte da inteligência do OTDR está no software, não está no hardware. Hardware é laser, é sensor e o resto que tem lá dentro é software, ele faz um monte de conta. Então, por conta dessa inteligência, nos últimos tempos tem surgido cada vez mais os OTDRs que trazem o modo de leitura por diagrama de blocos. Ou seja, um desenho, uma topologia, ele faz um desenho para ficar mais fácil da gente entender.
Fica muito mais fácil da gente entender. Só que, de novo, se a gente não conhece o que tem na rede, pode ser que o desenho que ele apresenta está errado. E a gente já vai ver melhor no decorrer dessa aula o porquê isso. Mas também tem excelentes ferramentas que trazem por diagrama de blocos. Bom, o OTDR a gente usa em vários momentos na nossa rede ótica. Em vários momentos. E aí existem vários tipos de OTDR. E é importante a gente entender quando que a gente utiliza cada tipo de OTDR. Um OTDR, por exemplo, que trabalha com a rede ativa, ou um OTDR que trabalha com a rede apagada, enfim. Tem espaço para todos os tipos de OTDR. Não é obrigatório ter só um tipo ou ter só o outro tipo de OTDR. E é uma coisa importante de saber disso porque isso muda o preço do OTDR também. Então daqui a pouco você não tem um OTDR porque não tem 30 mil reais para comprar um super OTDR que trabalha com fibra ativa, mas talvez você está precisando de OTDR que custa 15 mil reais. Poxa, será que não é melhor agora comprar um de 15 mil reais e utilizar ele porque te atende e talvez ano que vem ou daqui a 2, 3 anos comprar um de 25, 30 mil reais? Talvez sim. Então é importante entender a funcionalidade e a diferença de cada tipo de OTDR. Porque muitas pessoas perguntam só isso. Poxa, esse OTDR faz a leitura do POM e faz a leitura para 100 km, por exemplo? Mas não é só isso. Tem muitas outras coisas que a gente tem que aprender. Então existem OTDRs que são utilizados para fazer a leitura de redes apagadas. Esses OTDRs, eles geralmente são utilizados no processo de construção da rede. Ou seja, vai lá, leu o projeto, fez a construção da rede, vai lá, tem que certificar se está conforme foi projetado. Esse cara pode ser um OTDR mais simples, que trabalha somente com redes apagadas. O outro tipo de OTDR são os OTDRs ativos, que a gente utiliza em redes que estão iluminadas. Por exemplo, preciso certificar uma rede que tem clientes. Eu tenho uma rede que tem 50 clientes online, eu não posso lá desligar a minha rede, tirar o cabinho da porta PON da OLT para saber aonde que está tendo algum tipo de problema. Então eu tenho que utilizar um OTDR que trabalha com a fibra ativa. Se eu for avaliar um rompimento, por exemplo, o OTDR que para fazer a leitura de um rompimento pode ser um OTDR que trabalha somente com fibra apagada, porque lá não tem sinal. Então eu posso colocar qualquer comprimento de onda para isso. Mas se a rede está funcionando, tem que ser um OTDR para trabalhar com a fibra ativa. E por fim, um OTDR para rede PON, que é o que surgiu nos últimos anos. O OTDR para rede PON, na verdade, ele tem alguns recursos a mais. Mas o que diferencia ele mesmo de fato é a questão dele poder trabalhar com a rede ativa, ou seja, ele trabalha com outros comprimentos de onda que não prejudicam o funcionamento da rede, mas também ele tem outros recursos. Ele sabe que vai encontrar uma rede PON pela frente. Então ele sabe que uma grande atenuação, por exemplo, pode ser que não seja um problema ou que não seja o fim da fibra. Ele sabe que aquela grande atenuação é um splitter de 1 para 8, por exemplo. Um splitter de 1 para 4, um splitter de 1 para 16. Ele vai por dedução. Porque um OTDR para o mundo PON, ele já entende que conhecem esses tipos, que existe esses tipos de materiais, e aí ele faz essa interpretação supondo que é isso. E quando eu falo supondo, por isso que é importante a gente saber o que tem na rede, para a gente dizer para ele se está certo ou se está errado. Daqui a pouco ele acha que é um splitter de 1 para 8, mas na verdade é um splitter de 1 para 4 que está com problema. Bom, esses são os tipos de OTDR. E para o OTDR funcionar, ele utiliza dois princípios que é muito importante a gente entender esses dois tipos de princípio, porque o que ele vai trazer como resposta no gráfico, na lista de eventos, está relacionado a esses dois princípios de funcionamento dele. O primeiro princípio de funcionamento é o Fresnel e o segundo é o Rayleigh. O que são esses princípios de funcionamento? São características da fibra ótica, do mundo ótico, e ele aproveita dessas características para conseguir fazer as aferições dele, ou seja, é como se fossem, eu não digo problemas, mas consequências na comunicação ótica, e aí como tem essa brecha, esse problema, entre aspas, ele vai lá e se beneficia disso para poder fazer a leitura. O Fresnel é o seguinte, o Fresnel, ele acontece quando eu tenho, por exemplo, uma conexão. Eu tenho lá a junção de dois conectores. Quando eu tenho a junção de dois conectores, por melhor que seja essa junção, algum espacinho fica ali no meio de ar. Não é uma fusão, por exemplo, onde a gente tem um núcleo fundido com o outro e se torna uma coisa só. Não, é uma conexão, é uma junção e algum efeito
tem sobre isso, em especial o polimento dos conectores. A face do conector é tão polido que acaba virando um espelho. Então acontece o seguinte, quando eu tenho a junção de dois conectores, parte do meu sinal está vindo, aliás, o meu sinal está vindo, é esse traçado vermelho aqui, o nosso sinal está vindo e ele encontra a face do conector. Quando ele encontra a face do conector, o sinal continua passando para o próximo conector, só que parte desse sinal retorna. Parte do sinal acaba retornando para a origem. Então é isso que é o Fresnel. O Fresnel é isso, é uma parte do sinal que retorna para a fonte emissora de luz. Esse é o primeiro fenômeno que ocorre na fibra ótica que o OTDR se beneficia. O segundo, que é o Rayleigh, ele é o seguinte, quando um sinal está navegando, está trafegando, está passando pela fibra ótica lá, os pulsos de luz estão passando pela fibra ótica, tem uma característica que, à medida que a luz viaja, ela vai se espalhando dentro da fibra ótica. Parte da luz se espalha para frente, que é onde a comunicação ela continua, e parte se espalha para cima, para o lado, para trás, enfim, ela se espalha para todos os sentidos, todas as direções. Então, por mais que a gente não tenha uma conexão com o reflexo do sinal, mesmo assim, parte do sinal está voltando, porque está se espalhando dentro da fibra ótica e parte está voltando. Por isso que a gente tem uma perda na fibra ótica, mesmo que seja uma fibra contínua, a gente tem uma perda que pode ser de 0,25 dB por quilômetro, 0,35 dB por quilômetro, 0,20 dB por quilômetro. Isso por esse fenômeno. Indiferente se a gente tem conector, tem splitter ou o que tenha, só pela distância mesmo da fibra ótica. Então o OTDR, utilizando esses dois fenômenos, ele consegue fazer as suas leituras. Fenômeno de um reflexo de sinal quando a gente tem uma conexão, por exemplo, e o fenômeno de espalhamento do sinal óptico dentro da fibra ótica, e aí ele consegue entender a distância que aquele pulso percorreu, porque ele sabe o quanto essa luz se espalha, que é o índice de refração. Então ele consegue calcular qual é a distância, aonde aquele pulso de luz está naquele determinado momento. Então o OTDR ele entendeu essas duas coisas, ele faz a continha e ele traz para nós o resultado disso. Bom, tem uma coisa muito interessante com os OTDRs que é o seguinte, existem os OTDRs mais simples e os mais complexos, aqueles OTDRs com mais funções e que custam mais caro também. E aí a gente tem que entender que os OTDRs mais simples, eles têm menos tecnologia, têm menos software embarcado, então exige um conhecimento cada vez maior dos técnicos que vão operar o OTDR. Já o OTDR mais complexo, aquele OTDR mais completo, que custa mais caro, ele tem mais inteligência de software. Então ele acaba sendo mais fácil de interpretar. Ele acaba exigindo menos mão de obra qualificada, digamos assim. Claro que é importante saber o que está usando, o que está sendo lido, né? É importante ter o conhecimento. Mas acaba não sendo tão requisito assim. Ele acaba inclusive limitando algumas coisas. Então tem coisas que quando a gente vai configurar para fazer uma aferição no mundo PON, e a gente utilizando um OTDR bom, um OTDR que tenha funções para o mundo PON, a gente consegue nem ajustar alguns parâmetros. Muitos parâmetros a gente não consegue ajustar por isso, porque ele acaba limitando, porque ele entende que a inteligência é dele e ele faz a leitura mesmo assim. Mesmo assim, tem esses parâmetros que a gente tem que interpretar, que a gente tem que configurar no OTDR e a gente tem que entender sobre esses parâmetros na hora de fazer a leitura. Primeiro parâmetro é o comprimento de onda. O comprimento de onda está associado se a fibra é uma rede ativa, se é uma rede apagado, e aí a gente tem características diferentes conforme o comprimento de onda, mas a gente tem que fazer a configuração do comprimento de onda, que é o 1310 nanômetros, 1550, 1625, enfim, os comprimentos de onda que o OTDR vai fazer o teste. O outro parâmetro é o parâmetro de distância. Por mais que o OTDR descubra qual é a distância que teve um rompimento, por exemplo, na hora de fazer uma leitura da rede, uma certificação da rede, é importante a gente informar para o OTDR qual é a distância daquele trecho que a gente vai fazer a leitura. Porque conforme aquela distância é que os outros parâmetros são ajustados. E se eu errar essa distância, minha leitura não fica tão boa. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma rede de 2 km. E na hora de configurar o OTDR, eu fui lá e coloquei 10 km.
poxa, ele vai ajustar os parâmetros para 10 quilômetros. E na verdade são 2. Então essa leitura a gente vai perder alguns detalhes nessa leitura. E o contrário também é verdade. Eu vou lá, a minha distância, por exemplo, são 10 quilômetros e eu coloquei no TDR que são 2. Poxa, ele vai aferir de forma errada esse sinal. E talvez ele não encontre nem o final de fibra, porque ele está esperando que vai estar mais ou menos por 2 quilômetros e não por 10. Ele não vai estar preparado para fazer essa leitura tão distante, digamos assim. Isso está relacionado também à largura de pulso. Largura de pulso, a gente vai mostrar daqui a pouquinho melhor o que é isso, mas é como se fosse o tamanho do pulso. E aí, para atingir distâncias maiores, eu preciso de pulsos maiores. Para atingir distâncias menores, eu posso usar pulsos menores. E os pulsos menores, uma coisa interessante é que eles mostram mais detalhes do que estão acontecendo do que os pulsos maiores. Então, se eu usar pulso grande para fazer uma leitura de uma rede pequena, eu vou perder detalhe. Se eu botar pulso curto, pulso pequeno para uma rede grande, eu não vou enxergar os meus eventos que estão mais longe na fibra ótica. Eu só vou enxergar o que está perto, eu só vou enxergar o que está no início. A gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouquinho. E o outro parâmetro é o tempo de amostragem, ou seja, por quanto tempo o TDR vai ficar fazendo testes, fazendo média para trazer a informação para a nossa tela. O comprimento de onda, então, o primeiro parâmetro aí configurável, ele é diferente se a gente for trabalhar com fibra apagada ou com fibra acesa, com rede apagada ou com rede acesa. Fibra apagada, poxa, posso usar qualquer comprimento de onda, 1310, 1490, 1550, 1625, qualquer comprimento de onda eu posso utilizar na hora de fazer um teste com o OTDR numa rede com fibra apagada. Inclusive, a maioria dos OTDRs, eles têm um filtro na entrada deles. E esse filtro, ele identifica se tem alguma luz ou se não tem alguma luz. E aí os OTDRs te avisam, você bota para fazer um teste, por exemplo, em 1310, e o OTDR identificou que já tem um sinal em 1310, ele vai parar e vai te avisar, ó, essa rede está ativa, não posso testar com uma rede ativa. Esse é um filtro do OTDR. Então, quando a gente vai fazer a aferição de uma fibra apagada, qualquer comprimento de onda serve. Claro que, conforme o comprimento, tem características diferentes que a gente vai falar daqui a pouquinho. E para uma rede ativa, a gente tem que usar comprimentos de onda que não estejam ativos naquela rede, que não interfiram nos comprimentos de onda que estão funcionando naquela rede. Por exemplo, 1550, 1625, 1650 nanômetros, outros comprimentos de onda para poder fazer os nossos testes. Distância. Distância a gente tem que ajustar no TDR também qual vai ser a distância que a gente vai fazer a nossa leitura. A leitura de uma rede para 300 metros, 500 metros, 1 quilômetro ou 100 quilômetros são leituras diferentes, são parâmetros diferentes que a gente vai ajustar no TDR. Em especial, a largura do pulso. A largura do pulso está muito associada à distância que a gente vai fazer a leitura da nossa rede, ou também o quanto a gente vai atenuar, o quanto possivelmente a gente vai perder de sinal em um determinado teste. Então, quando é o TDR, lembra que ele faz a aferição da rede sobre o domínio do tempo. Então, imagina o seguinte, imagina que no TDR lá dentro tem um reloginho, fica mandando 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, por exemplo, 1 segundo, né? Mas ele tem um reloginho, que é a referência dele do tempo. Para ele, aquilo é a referência. Quando ele vai fazer o teste, e ele vai mandar um pulso, ou seja, uma luzinha, ele mandou uma piscada da luzinha, ele vai dar um identificador para aquele pulso. Ele sabe que aquele é o pulso 1, depois é o pulso 2, depois é o pulso 3. Então, ele sabe a quantidade de pulsos que ele está mandando e ele cria lá numa espécie de tabelinha identificando esses pulsos. O parâmetro de largura do pulso é basicamente a duração desse pulso. Quantos tempos esse pulso vai ocupar? Isso é a largura do pulso. E aí, quando eu quero distâncias maiores, eu preciso de pulsos maiores, porque eu vou perder luz ao longo do trajeto. Então, eu preciso de um pulso maior. Se eu tenho distâncias menores, eu vou trabalhar com pulsos menores, porque é o suficiente para enxergar o que eu quero enxergar, porque está no início da rede, porque é tudo muito, muito curtinho. Se eu errar o pulso para qualquer dos dois lados, a minha aferição ela não vai ficar boa. A largura do pulso tem algumas recomendações. Eu gosto dessa recomendação aqui, isso aqui é uma tabelinha da Viave.
que ela diz o seguinte, poxa, eu vou aferir o sinal, por exemplo, de uma rede curtinha, uma bancada, uma interligação dentro da empresa que tem até 500 metros, por exemplo, eu posso trabalhar com a largura de 3 nanosegundos, ou de 5, ou de 10, ou de 20. Ele sugere essas 3 possíveis larguras de pulso. Vou trabalhar com a distância de um pouquinho maior agora, de 2 km, ele sugere a largura de 10, por exemplo, de 20 ou de 50. Ele já não sugere a de 3. E assim vai indo, ele vai sugerindo uma largura diferente para cada distância. E tem uma coisa muito importante sobre a largura de pulso, que é o seguinte. Tá vendo esse outro valorzinho que está do lado aqui, ó, 0,3 metros, 0,5 metros, 0,1 metro, 0,1 não, 0,3, 0,5, 1 metro, 2 metros, 5 metros? Isso aqui é um negocinho que acaba causando um grande problema nas aferições das redes, na certificação das redes. Essa distância aqui é o tamanho do pulso. Essa distância é o tamanho do pulso. É como se a gente fosse medir, por exemplo, esse pulso que dura 1 segundo. É como se eu fosse medir esse pulso e nesse 1 segundo, qual é a distância, qual é o tamanho dele dentro da fibra ótica? Entre o início dele e o final, quando ele passou na fibra ótica. Qual é o tamanho dele? É como se eu medisse ele. Então um pulso de 3 nanosegundos, o tamanho dele na fibra ótica é de 30 centímetros. Um pulso de 5 nanosegundos, o tamanho dele é 50 centímetros. Um pulso de 10 nanosegundos é 1 metro, 20 é 2 metros, 50 é 5 metros e o de 500 milissegundos, por exemplo, é 50 metros. Esse é o tamanho do pulso, é a largura dele, é como se a gente fosse medir de fato o tamanho dele. E é importante a gente entender o pulso certo no lugar certo pelo seguinte. O pulso, conforme o tamanho dele, a gente muda um negócio chamado zona morta, que é um problema na fibra ótica. É a zona morta, um problema quando a gente está falando de certificação. Zona morta é aquele pedacinho, aquele momento da aferição da rede que a gente não enxerga o que está acontecendo lá dentro. O OTDR não consegue enxergar o que está acontecendo lá dentro. Sabe quando você está viajando de carro, por exemplo, e aí você entrou num túnel? Ok. O túnel ficou escuro, né? Os seus olhos se adaptaram àquela luminosidade do túnel, e quando você sai do túnel, você fica um tempinho sem enxergar, você enxerga tudo esbranquiçado, você anda uma certa distância sem enxergar o que está para fora do túnel. Essa distância muda conforme a velocidade que você está indo. Se você está indo mais rápido, você vai andar uma distância maior sem enxergar. Se você está mais devagar, você vai andar uma distância menor sem enxergar. Então o que acontece dentro do OTDR quando ele faz a certificação é isso. Ele vai percorrer um espaço que ele não vai enxergar o que está acontecendo. E isso está associado à largura do pulso. Pelo seguinte, essas primeiras setinhas aqui, ela indica o tamanho do pulso, a largura do pulso. Então vamos supor que seja essa largura do pulso aqui. O OTDR, ele leva um tempo para se recuperar depois daquele pulso. Tem um tempo de recuperação do pulso. E a soma desses tempos é o que dá a zona morta. Então o que eu tiver dentro daquela largura do pulso e mais o tempo de se recuperar, eu não enxergo no OTDR e é conhecido como zona morta. Então, por exemplo, deixa eu mostrar um negócio aqui para você. Eu tenho um splitter aqui, esse é um splitter de 1 para 16, uma entrada e 16 saídas. Se eu desenrolar ele aqui, ele tem 2 metros no total. Daqui até aqui tem 2 metros no total. Se eu tiver, por exemplo, vamos supor que essa aqui seja o sinal da minha rede que está chegando no splitter. Esse sinal aqui está chegando no splitter e está alimentando o nosso splitter aqui de 1 para 16. Se eu tiver com uma zona morta de 5 metros, por exemplo, eu não consigo enxergar as atenuações individuais que eu tenho aqui dentro. Deixa eu colocar também um outro aqui na saída, que vai ficar melhor para explicar. Esse cabinho preto aqui, vamos fazer de conta que é o dropzinho que vai lá para casa do cliente. Tá? Então eu tenho aqui
Então eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu abrir mais espaço que ficou pequeno. Mas eu tenho a entrada, o meu splitter e a saída aqui para o drop lá na casa do cliente. Vamos supor que eu estou fazendo um teste, fazendo a leitura com a largura do pulso, por exemplo, de 50 nanosegundos, que seria uma rede para 10 km, por exemplo. 10 km eu estou com 50 nanosegundos. Os 50 nanosegundos me dá uma zona morta de 5 metros. Então, o que eu tenho desde essa conexão até aqui, que são 2,5 metros aqui de fibra enrolado, eu não vou enxergar que eu tenho um conector, um splitter e uma outra conexão, duas conexões e um splitter. O que o TDR vai enxergar é que tem alguma coisa aqui que está atenuando no total o splitter e mais as conexões. Ele vai somar todas essas atenuações. Então ele consegue saber o quanto atenuou, mas ele não consegue saber o que tinha lá dentro de forma individual. Porque a zona morta que eu usei nesse exemplo aqui, ele é uma zona morta de 5 metros e eu tenho aqui um monte de eventos próximos em uma área de 2,5 metros. Essa é a zona morta do TDR. Para eliminar a zona morta, o que a gente faz? A gente utiliza o menor pulso possível, mas conforme a distância que a gente vai fazer a aferição. E aí seguindo aquela recomendação da tabelinha. Menor pulso possível para aquela distância lá. Além disso, tem outras técnicas. Por exemplo, existe um material chamado bobina para teste, ou bobina de lançamento, bobina de teste para o TDR, que é nada mais nada menos que como se fosse um cordão óptico gigante. Essa bobina, por exemplo, tem 1.000 metros de fibra aqui dentro, tem 1 quilômetro de fibra aqui dentro e eu tenho 2 conectores. Quando eu vou fazer um teste com o TDR, se eu plugar essa bobina no meu TDR e conectar, por exemplo, numa CTO, é como se eu tivesse 1 quilômetro antes de chegar na CTO. Então eu elimino a zona morta no início do teste. Porém, quando eu faço o teste e eu chego lá no final da minha rede, que na verdade é o início, é o DIO, eu não consigo enxergar o quanto eu perdi numa fusão no DIO e o conector do DIO, porque está no final e é uma zona morta também. Então quando eu faço o teste, o ideal seria eu ter uma bobina de testes no início, no TDR, e uma no final. Assim eu elimino a zona morta no início e eu elimino a zona morta no final também. Para eliminar a zona morta no meio da aferição, aí eu vou ajustando os pulsos, trabalhando com pulsos cada vez menores, claro que conforme a distância, conforme as minhas atenuações, e eu consigo cada vez uma atenuação menor. Por exemplo, se nesse caso aqui eu tivesse um conector, 2 conectores, por exemplo, nessa distância aqui, dentro da zona morta, eu não iria enxergar quanto que foi a atenuação. Por exemplo, aqui eu tenho uma conexão, um par de conexões, está gerando um reflexo, e dentro da minha zona morta eu tenho uma fusão também. Então eu não vou enxergar a fusão, mas o TDR vai saber o quanto perdeu no total, isso sim. Esse outro exemplo, a fusão está fora da zona morta, está um pouquinho mais adiante. Então eu consigo enxergar pelo TDR a conexão, o reflexo da conexão, e eu consigo enxergar também a atenuação da fusão separado porque ele está fora da zona morta. A zona morta terminou nesse traçado aqui. Aí eu consigo enxergar depois, isso de forma individual. Então isso é a zona morta dentro do TDR. É um pepino? É um problema mesmo. Só que a gente tem que saber que existe e no gráfico a gente consegue também aferir qual é o tamanho da nossa zona morta. Então a gente vai no TDR, por exemplo, faz o teste e movimenta lá 2 cursores, que é o cursor A e o cursor B. Conforme eu posicionar esses 2 cursores, o TDR ele mostra os resultados entre esses dois. Por exemplo, o ponto A está em 500 metros e o ponto B está em 550 metros. Então ele marcou que existe ali 50 metros entre o ponto A e o ponto B. Ele vai mostrar também para você que do A ao B atenuou, por exemplo, 0,5 dB, 0,2, 0,8 dB. Então você consegue ver também o quanto teve de atenuação entre aqueles 2 marcadores quando você posiciona eles para fazer a verificação. Bom, próximo parâmetro importante é o tempo de amostragem. O tempo de amostragem é quanto tempo o teste vai executar. 10 segundos, 20 segundos, 50 segundos, 1 minuto ou tempo real.
que ele fica fazendo teste e mostrando no mesmo tempo o que está acontecendo lá. O tempo de amostragem, geralmente numa rede ponto a ponto, uma rede normal, geralmente trabalha com 15, 20 segundos. Quando a gente trabalha com uma rede PON, o tempo de amostragem é maior. A gente já vai entender daqui a pouquinho por quê. Mas numa rede ponto a ponto, geralmente o tempo de amostragem é um tempo curto. E aí quando você vai configurar, é uma combinação de coisas. É o pulso, a largura do pulso e mais o tempo de amostragem. Às vezes você faz um teste e o gráfico fica feio, fica cheio de ruído, fica ruim de interpretar. Então você tem que entender se o problema foi o pulso ou se o problema for o tempo. Às vezes você aumenta um pouquinho o tempo para 20 segundos, pronto, resolveu, a leitura ficou boa. Se você aumentar o pulso, talvez a leitura fique boa, mas você vai aumentar a zona morta. Então você vai ajustando isso no processo de aferição. Um outro parâmetro muito importante de entender é a questão do range dinâmico do OTDR. O range dinâmico é a potência propriamente dito do OTDR. É o quanto de potência ele consegue enviar e o quanto ele consegue escutar também. E a potência está relacionada à distância ou está relacionado também à quantidade de splitters que a gente vai ter na nossa rede. Então é o range dinâmico que determina o quanto que a gente consegue aferir na nossa rede. Por exemplo, pegar um OTDR comum. Um OTDR comum ele vai ter um range dinâmico de mais ou menos 24 dB. Esse é o range dinâmico dele. Se a gente for aferir uma rede ponto a ponto, a gente vai conseguir atingir uma distância grande. Para aferir, o OTDR, para ele fazer uma aferição, o ideal é que ele tenha uma certa, ele sabe que ele vai perder uma certa atenuação, mas que ele tenha uma margem de segurança ali, que ele tenha 5 dB sobrando. Ou seja, eu vou fazer um exemplo. Tem um OTDR com range dinâmico de 24 dB, por exemplo. Eu tenho que preservar 5 dB. Para quê? Ele precisa de 5 dB para fazer uma leitura boa de quando é o fim da fibra ou o rompimento da fibra. Eu preciso preservar 5 dB. Isso indiferente para qual OTDR, em torno de 5. Se eu preciso preservar 5, significa que eu posso aferir alguma coisa que perda no máximo 19 dB. Bom, se eu for fazer um teste, por exemplo, em 1310 nanômetros, em 1310 a minha atenuação vai ser de 0,35 dB por quilômetro. Essa é a minha atenuação em 1310. Ou seja, se eu vou aferir um enlace em 1310 que perde 0,35 dB por quilômetro, e eu posso atenuar até 19 dB no meu teste, porque ele suporta essa atenuação, significa que um OTDR com range de 24 dB em 1310, eu posso certificar uma rede com 55 km, supondo ponto a ponto. Agora, se eu for aferir uma rede PON, por exemplo, uma rede PON, se eu tiver um splitter de 1 para 8 e outro splitter de 1 para 8, 1 para 8, 1 para 8, eu vou atenuar 10,5 no primeiro e vou atenuar 10,5 no segundo. Eu tenho aqui uma atenuação de 21 dB. Esse OTDR já não consegue fazer essa certificação aqui, porque ele pode no máximo 19 e aqui eu estou atenuando 21 dB. Então o range dinâmico do OTDR é o que determina quanto o OTDR consegue aferir, tanto de distância quanto também de atenuações. O OTDR comum ele também consegue certificar uma rede PON, ele também pode aferir uma rede PON, mas tem que estar esperto no range dinâmico se ele tem potência para isso. Bom, então o OTDR quando vai fazendo a leitura, ele tem vários tipos de eventos que ele faz a leitura. E o evento é o que gera a atenuação do sinal, tá? Então, por exemplo, você fez a leitura, você fez o teste, executou o teste seguindo esses parâmetros e ele vai trazer várias informações, vários eventos. Os eventos que ele vai trazer, eles podem ser de dois tipos. Podem ser eventos com reflexão e pode ser eventos sem reflexão. O que é um evento com reflexão? Um evento com reflexão, por exemplo, eles são eventos de conectores, emendas mecânicas
fusão ruim, uma fusão com bolha de ar, por exemplo, fissuras, um splitter danificado ou evento fantasma. Um evento com reflexão basicamente funciona assim. O OTDR manda um pulso de sinal e a tendência é que esse sinal vá atenuando, vai perdendo o sinal ao longo do traçado. O OTDR monta um gráfico. Esse gráfico aqui é o dB, que é o range dinâmico, e esse gráfico aqui é a distância. Vou botar quilômetros aqui, que é a distância. Ele monta um gráfico assim. Então esse sinal, esse pulso que ele manda, ele vai sofrendo atenuação. E a tendência é que ele faça uma queda até chegar no final. Só que ao longo do caminho, ele pode ter um evento com reflexo, um conector, por exemplo. Se ele tiver um conector, ele vai ter um reflexo, ele vai ter um pulso para cima, e aí ele cai e ele continua a atenuação. Se eu tiver, por exemplo, um outro conector mais adiante, vai ser a mesma coisa. Ele vai ter um reflexo, depois ele cai e continua sofrendo atenuação. Então isso aqui é um evento com reflexo. Existem os eventos sem reflexos, por exemplo um splitter, ou um splitter com fusão, ou a própria fusão. Quando é um evento sem reflexo, eu vou desenhar numa outra cor aqui, para aproveitar o mesmo gráfico que eu desenhei aqui. Vamos supor que tem um outro teste aqui. O evento sem reflexo, ele simplesmente tem uma queda aqui na atenuação. Tem uma queda de atenuação, tem uma queda aqui na linha dele. O tamanho dessa queda é quantos dB ele está perdendo. Por exemplo, se essa queda aqui for uma queda de 0,01, é bem provável que seja uma fusão. Se essa queda aqui, essa outra, for uma queda de 3,7 dB, por exemplo, essa segunda queda aqui, é bem provável que seja um splitter de 1:2. Então, os eventos sem reflexo, a característica deles é essa queda, sem esse pico. Esse pico indica que o sinal estava vindo e teve um reflexo. E aqui não, simplesmente foi atenuando na nossa fibra. Então existem esses dois tipos de evento, com reflexo e sem reflexo. Para fazer a leitura desses caras aqui, a gente sempre aprendeu a fazer leitura no gráfico, na lista dos eventos, mas quando entrou o mundo POM, a coisa ficou um pouquinho mais complexa no mundo POM, porque são mais componentes, tem mais elementos. Vai fazer a leitura de um ponto a ponto, você vai ver um gráfico caindo assim, no início ao final, ponto. Agora, no FTTH não, são picos, são reflexões, são quedas, a gente tem as duas coisas no mesmo tipo de gráfico. Por exemplo, esse gráfico aqui de cima eu desenhei duas reflexões, mas eu poderia ter uma terceira queda aqui, por exemplo, que seria um splitter. Poderia ter mais uma queda aqui que seria outro splitter também. Então são muitos elementos. E aí os fabricantes foram colocando cada vez mais inteligência nos equipamentos. Hoje existem dois grandes fabricantes, que é a Exfo e a Viave, que desenvolveram um software que faz a leitura dos eventos e consegue fazer a interpretação. São softwares que já sabem que existe o mundo POM e ele consegue deduzir que isso aqui é um splitter, que isso aqui é um conector. Não é mais um processo manual, digamos assim. O OTDR já sugere o que é isso. A Exfo batizou esse recurso como IOLM e a Viave batizou esse recurso como Smart, que é fazer a interpretação. Só que tem uma outra coisa além disso que é o seguinte. Lembra que eu falei das larguras dos pulsos? Tem várias larguras de pulso. Quando eu trabalho com larguras curtas, eu tenho uma zona morta curta, pequena. Só que eu só enxergo o que está perto do meu OTDR. Se eu trabalho com largura de pulso maior, eu tenho uma zona morta maior, mas em compensação eu enxergo o que tem no final da rede. Então esse recurso basicamente é um recurso de multipulsos. Ele manda vários testes com pulsos diferentes e aí ele entende que esse determinado pulso ele conseguiu fazer a leitura desse pedaço muito bem. Aqui ele entende que começou a não ficar bom mais. Então ele larga um pulso pequeno, larga um pulso um pouquinho maior, pouquinho maior, pouquinho maior e ele vai montando a média de todos os resultados para conseguir um traço melhor, para conseguir um traço mais limpo. Que é, por exemplo, uma telinha que está para você agora. Esse aqui é um trechinho de um vídeo, de um teste que eu fiz com o OTDR da Viave com esse recurso de multipulso, um OTDR para FTTH propriamente dito, e a gente consegue ver certinho o gráfico
a cada pulso que ele faz o teste e ele vai compondo a média. Então ele faz com um pulso, faz com outro pulso, mais um pulso e ele vai compondo a média para ficar um traçado melhor. Olha só, tem um reflexo aqui, a gente consegue ver que tem, embora não dá para dar o zoom aqui, a gente consegue perceber que tem um reflexo e depois tem uma atenuação. Isso aqui é um splitter conectorizado no caso. Tem um reflexo, tem atenuação. Mas o que eu queria mostrar aqui é que ele vai mandando múltiplos pulsos e ele vai montando esse gráfico aqui. Isso é um recurso de grandes fabricantes, que no caso a Expo batizou de OLM e a Viave batizou de Smart. Bom, vamos fazer um fechamento aqui rapidinho sobre os tipos de OTDR, para quando usar o tipo de OTDR, e aí eu vou fazer um OTDR no papel aqui para mostrar para você uma prática disso que a gente está vendo na aula de hoje. Se você vai fazer, por exemplo, uma certificação de uma rede apagada, de um ponto a ponto, você pode trabalhar com o OTDR mais comum, o OTDR que trabalha em 1310 e também trabalha em 1550. Você consegue fazer essas avaliações de uma rede com fibra apagada utilizando esse tipo de OTDR. Se for um ponto a ponto, poxa, um OTDR ponto a ponto, o range dinâmico tem que ser conforme a distância e aí segue a regrinha que a gente fez antes aqui, que é pegar o range dinâmico, descontar 5 dB, que é o quanto ele precisa para identificar o final da fibra, vai nos dar o valor de quanto a gente pode atenuar, que pode ser em distância, por exemplo, se for em 1310, a gente vai conseguir 55 km. Se fosse 1550, a atenuação aqui é menor, então eu ia conseguir mais do que 55 km. Eu não calculei isso para saber de cabeça agora, mas a distância ia ser maior do que 55 km. Se for uma rede apagada PON, também, mesmo OTDR, que faça 1310, 1550, e o ideal é que o range dinâmico seja pelo menos acima de 26 dB. Por que 26 dB? Porque 26 dB de range dinâmico eu consigo fazer uma aferição de uma rede PON, por exemplo, para 64 clientes e preservar aqueles 5 dB de margem para o OTDR ler o final da fibra. Se for uma certificação e uma manutenção de um ponto a ponto ativo, por exemplo, uma rede que está funcionando, tem que ser um OTDR que faça em 1625 ou 1650 nanômetros a leitura e que, obviamente, o range dinâmico seja de acordo com a distância dos enlaces que você vai aferir. E o mesmo para uma rede PON ativa. Se você vai certificar uma rede PON ativa, tem que estar esperto em duas coisas. Primeiro, comprimento de onda, para ele poder fazer os testes na rede ativa, e segundo, o range dinâmico, e aí você vai ter que saber se você vai certificar redes para 64, para 128 ou para 256, porque isso está relacionado ao range dinâmico, que é o quanto vai atenuar. Bom, eu mostrei aqui um exemplo de uma leitura, mas eu não falei uma coisa que é muito importante para você, que é o seguinte. Geralmente, num enlace ponto a ponto, a gente escolhe qual lado a gente vai fazer o teste. A gente faz o teste de um lado e, a princípio, a atenuação é igual dos dois lados. No mundo PON, a coisa é um pouquinho diferente. Porque se eu, por exemplo, fizer um teste no sentido do splitter, vamos supor que eu coloquei uma OTDR aqui, o meu sinal saiu e chegou em um determinado splitter, o que vai acontecer? Quando o sinal chegar aqui, o sinal está percorrendo a fibra e está voltando o reflexo para o nosso OTDR. Mas quando o sinal chega aqui e divide para 4 saídas, eu tenho reflexos dessa fibra aqui, reflexos dessa outra e dessa outra também. Então isso é um pepino para leitura, porque o meu gráfico ele vai ficar todo pipocado, como por exemplo está na tela para você agora. Esse aqui é uma tela de um teste fazendo da OLT para a ONU. Quando chega num splitter, ele começa a ficar cheio de pico no teste. Por quê? Porque ele tem vários reflexos do sinal que está retornando. É possível fazer um teste assim? É, mas é extremamente complexo. Você vai enxergar algo como mais ou menos isso aqui. Você vai enxergar várias potências, várias atenuações, vários picos, e aí cada resultado vai ser de uma fibra. E aí você não consegue identificar que o resultado 1 é essa aqui, o resultado 2 é essa aqui, 3 e 4. Você não vai saber de qual saída é cada teste. Então o recomendável, o ideal e o mais fácil é fazer o teste no sentido contrário. Por quê? Porque se eu colocar um OTDR, por exemplo, aqui na outra ponta,
coloquei o OTDR aqui, por exemplo, agora, o que vai acontecer? O meu sinal está vindo, está espalhando pela fibra, o meu OTDR está enxergando isso. Quando chega aqui no splitter, o meu sinal ele só vai fazer esse caminho. Então só vai voltar reflexos nesse sentido. E aí, o meu OTDR, ele vai interpretar somente o que está voltando para cá. Claro que o reflexo vai voltar para cá, beleza, mas o que o OTDR vai receber vai ser o reflexo apenas desse trecho aqui, do splitter e desse trecho aqui também. Então, o sentido ideal para fazer a leitura de uma rede FTTH é do cliente, da CTO, da ONU para a OLT, no sentido upstream, porque aí tem um caminho só que a luz percorre e a leitura assim fica muito mais fácil da gente fazer. Leitura bem simplificada mesmo. Eu tenho uma leitura aqui, por exemplo, que eu separei para mostrar para você, que é justamente de um teste da ONU para o cliente. Inclusive nessa leitura, a gente consegue ver o gráfico e consegue ver também a lista de eventos. Então olha só que legal, aqui na lista de eventos está dizendo o seguinte. Aqui está dizendo que o primeiro evento, ele tapou ali o primeiro evento, mas o primeiro evento é a saída na porta do OTDR propriamente dito. O evento número 2, ele detectou como um possível conector a 3 metros, 3,19 metros, e ele disse aqui que a atenuação desse conector ele deu como 0,001. Ele detectou um outro conector a 1 km, 1050, e deu atenuação de 0,22. Ele encontrou um outro conector junto com um splitter, que foi a 1054, e depois ele encontrou o final da fibra em 2098 metros. Então aqui a gente tem um reflexo e mais uma atenuação, que é do splitter que nós estamos utilizando nesse cálculo aqui. Esse splitter ele perdeu 13 dB, ele é um splitter de 1:16, ele perdeu 13 dB. Isso numa rede balanceada. Uma rede desbalanceada é a mesma coisa, então tudo isso que eu te ensinei até agora serve para balanceado, serve para desbalanceado, serve para ponto a ponto, serve para todos os tipos de rede que você for certificar. Fazer o cálculo para saber o quanto vai atenuar, conhecer a topologia para saber o que tem lá, o que tem na rede, para você realmente enxergar esses eventos no gráfico e aí saber interpretar esses tipos de evento no gráfico, tanto na rede balanceada quanto na rede desbalanceada. Inclusive, o seguinte, esses OTDRs mais modernos, ele consegue rodar o teste em modo automático e ele, como ele faz multipulsos, ele consegue ter muitas informações, ele consegue até sugerir a topologia. Ele, olha, eu acho que tem 2 splitters, eu acho que é um splitter de 1:4, um splitter de 1:16, e aí a atenuação total é tanto. Quando a gente faz o desbalanceado, a gente precisa informar porque ele entende que o splitter da CTO, o splitter de atendimento, ele vai estar junto com o splitter desbalanceado. E ele entende que por estar junto vai ficar numa zona morta. Então eu tenho que informar para ele quais splitters desbalanceados são, eu tenho que informar para ele a sequência dos splitters desbalanceados para então ele mostrar para nós no diagrama de bloco, mostrar todos os eventos e aí sim ele somar essas atenuações. Essa tela, por exemplo, que está para você agora aqui, a gente tem aqui um splitter 3070, quando a gente fez o teste eu coloquei um splitter 3070 nele, e eu disse que junto com o splitter 3070 teria um splitter de 1:16. Quando o TDR fez o teste, ele percebeu que tinha de fato alguma coisa ali e que a atenuação total foi de 20,10. Então ele fez o seguinte raciocínio, poxa, o Machado disse que tinha um splitter 3070 e 1:16. A saída de 30% do splitter 3070 atenua 6 ou 6,95, não me lembro de cabeça agora. E a saída e o splitter de 1:16 atenua 13,7. Então ele somou o 6 ou 6,25 com o 13,7 e ele sabia que se ele perder 20, tá ok, tá dentro do que era previsto para um splitter 3070 e 1:16. Perdeu 20,1, ok, tá liberado, tá tudo certo, tá dentro do previsto. Esse foi o ponto. Bom, eu quero fazer agora com você, fechando aqui, como se fosse um resumão, eu quero utilizar vários elementos que eu usei durante a aula
e eu quero fazer a leitura de um gráfico. É como se eu pegasse um TDR agora, botasse na bancada, montasse um setup e fizesse um teste com você. E eu optei em fazer no papel porque eu não quero te ensinar na marca A, na marca B ou na marca C. Eu quero te ensinar em qualquer ferramenta. E eu quero que você, talvez como projetista, não sei se você é um projetista, tudo que a gente viu até agora você vai usar em qualquer área, para construir, para certificar rede, para ativar cliente, qualquer técnico que for usar um OTDR vai usar esses princípios aqui. Mas para você que é projetista, eu quero que você entenda o que está na certificação quando mandarem um gráfico para você. Eu quero que você sugira alterações no teste. Por exemplo, nesse projeto aí, a minha recomendação é usar tal largura de pulso, por exemplo, tais comprimentos de onda. E aí a gente vai fazer uma simulação aqui, um OTDR no papel. Então imagina o seguinte, imagina que eu tenho a tela de um OTDR aqui e eu tenho os dois eixos do meu gráfico. Eu tenho o primeiro eixo aqui, o meu eixo vertical, que são os meus dBs, que é o range dinâmico do meu OTDR, e eu tenho aqui o meu segundo eixo, que são os metros, que é a distância da minha fibra ótica. E aí eu vou ter aqui algumas atenuações do nosso sinal. Bom, para a gente saber o que é o esperado, digamos assim, e avaliar isso aqui, eu quero combinar com você uma topologia. Poxa, cálculo de potência, topologia, para a gente saber o que vai encontrar. Então vamos combinar o seguinte. Eu estou fazendo o teste da minha ONU sentido OLT. Esse é o sentido do meu teste. E aí eu vou combinar o seguinte. Eu tenho meu OTDR, eu tenho a porta do meu OTDR e eu saí com um cordão óptico. Na outra ponta desse cordão, eu tenho o splitter. Eu tenho uma conexão com o splitter. Splitter de 1 para 8, por exemplo. Vou botar aqui 1 para 8. Saí do meu splitter, vamos supor que eu tenho uma fusão aqui. E eu cheguei a ter uma outra fusão e um outro splitter de 1 para 8. A minha fibra continua, eu tenho uma fusão, eu tenho mais uma fusão no DIO, e aí, fusão e o conector. Eu quero combinar com você essa topologia desse gráfico aqui. O que eu vou enxergar? Qual vai ser o desenho ideal do meu gráfico quando eu olhar para essa topologia aqui? Eu vou nem falar de atenuações, porque eu não tenho resolução aqui, não tenho uma régua para fazer tudo perfeitamente. Eu quero que você entenda o traçado, o desenho do traçado, que é o esperado para esse cenário aqui. O esperado para ele é o seguinte, o sinal saiu. Logo que o sinal sai do OTDR, ele começa com reflexo, que é o conector que está na porta do OTDR. O OTDR sabe disso. Então ele começa já tendo um pico. Já começa com esse pico aqui. Se eu colocar no OTDR que eu estou usando uma bobina de teste e informar para ele a distância da bobina, ele já ignora isso aqui, ele desconsidera isso aqui no teste. Ele considera que isso aqui já está em tantos metros que você informou e aqui vai ser o marco zero, digamos assim. Mas eu não estou supondo isso aqui. Então ele vai informar que tem um pico aqui de reflexo já na saída e o sinal se regenerou, o pulso se regenerou, terminou a zona morta e começou a cair o nível de sinal. Começou a atenuar o nível de sinal. Vai atenuar até onde? Até chegar no próximo conector que está lá na CTO. Então vai atenuar, vou tentar trazer mais ou menos reto. Aqui no splitter eu tenho um conector. Se eu tenho um conector, eu tenho um evento com reflexo. Então ele vai ter de novo um pico e vai começar a cair. Esse conector e o splitter estão muito próximos. Eu tenho ali 1 metro entre o conector e o splitter, que é essa distância da conexão do splitter em si até o conector. Geralmente é 1 metro. Se o splitter inteiro tem 2, aqui a gente tem 1 metro. É muito curta essa distância. Então o pulso vai se regenerar e aí logo na sequência eu vou ter uma queda. Por quê? Porque eu tenho a atenuação do splitter, e a atenuação do splitter não tem reflexo, é só a queda de sinal mesmo. Então eu tenho aqui essa queda.
Na saída do splitter tem uma fusão, então eu vou ter uma queda e vou ter mais uma queda pequena da fusão. Então eu tenho uma queda grande do splitter, 10.8, 10.5 dB do splitter, e eu tenho uma queda menor que a da fusão, que está aqui. Até vou puxar um pouquinho mais para frente para a gente entender que é dessa fusão aqui. Tá? Legal. O sinal vai continuar até chegar nesse outro splitter aqui. Chegou nessa fusão na saída do meu splitter de primeiro nível. Quando chegar aqui, eu vou ter uma pequena atenuação dessa fusão e depois eu tenho mais atenuação do meu splitter, 10,5. Saída do splitter, tenho mais uma fusão. Chegou no DIO, eu tenho mais uma fusão e depois eu tenho o conector do DIO. E aqui, se eu não tiver a bobina para eliminar a zona morta, no final aí vai ficar aquele monte de ruído no teste, porque eu não tenho a bobina aqui. Se eu colocar a bobina, esse ruído vai ficar mais deslocado e a gente vai conseguir enxergar certinho qual que foi a atenuação aqui no final. Então, se eu tenho a topologia, eu sei o que é esperado. Eu sei que eu vou enxergar mais ou menos isso aqui. Eu sei que eu vou enxergar isso aqui e eu sei as distâncias também. Por exemplo, esse conector aqui, opa, tracei até errado. Esse conector aqui, o lado de cá dele, ele tem que estar mais ou menos, vamos supor que eu tenha aqui 100 metros. Vamos supor que eu tenha 100 metros aqui. Entre o conector e a saída do splitter, eu tenho... Acho que tem que fazer mais grosso aqui para você enxergar melhor. Mas entre esse conjunto aqui, que é a saída, que está aqui, aqui é uma distância menor. Como eu te falei, eu não fiz uma escala certa aqui, porque é difícil fazer isso aqui no Flipchart. Mas aqui, vamos supor que eu tenha 100 metros, e nessa escala aqui, eu vou ter 2 metros, que é a largura total dos conectores aqui do meu splitter. Então eu tenho 2 metros aqui. Eu sei que aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenha mais 1 km. Aqui eu tenho mais 2 metros também do outro splitter. E aqui eu tenho o meu final do provedor, que vamos supor que está em, sei lá mais 2 km aqui até chegar no final do provedor. Então eu consigo ver atenuação versus distância. Consigo enxergar isso tudo num gráfico só, fazendo um teste em um comprimento de onda. Tem mais isso. Posso fazer o teste mais comprimentos de onda e enxergar coisas diferentes. Mas aqui, fazendo em um comprimento de onda, é isso que eu espero que eu tenha como resultado. Legal. Agora, eu entendi o traçado, mas eu não sei as atenuações. O OTDR ele vai me dizer o seguinte. Ele vai dizer que daqui até aqui, ele teve lá o evento número 1, o evento número 2, o evento número 3, 4 e assim ele vai listando. Evento número 1, conector, 2, conector, 3, splitter. Ou não, talvez ele mostre como um splitter, porque isso aqui talvez esteja dentro da zona morta dele. E aí ele não vai enxergar. Mas aí ele vai listar os eventos e vai correr aqui na tela para a gente mostrar aqui. Só que igual, eu não sei o quanto vai perder. Daí para isso a gente usa o cálculo de potência. No cálculo de potência, vamos supor que a gente somou isso aqui tudo e a gente viu que no somatório é esperado que a gente perca 20 dB. E o OTDR vai dizer se a gente perdeu 20, 19, 21, 17, ele vai dizer o quanto nós perdemos, ele não vai dizer o quanto está chegando de sinal. E aí você precisa também saber a potência do OLT menos atenuação para saber se o nível de sinal está certo lá na outra ponta ou não. Para tentar ser mais realista, eu quero mostrar para você uma tela que eu separei. Eu fiz o seguinte, há um tempo atrás estava fazendo alguns testes, separando algumas telas para usar nas aulas, e eu peguei e resolvi testar na minha casa. Poxa, eu quero testar um cenário real, uma rede que eu não conheço, eu não sei o que tem na rede, e eu vou rodar para ver o que acontece na rede. Fiz o teste e gerei um relatório, salvei esse relatório para usar como exemplo nas aulas, porque no laboratório é uma coisa, na bancada é uma coisa, no campo é outra coisa, é totalmente diferente. Então, por exemplo, essa tela que está aparecendo para você agora é um relatório que eu gerei no teste lá da minha casa. Quando eu analiso o relatório por diagrama de blocos, ele mostra só o desenho aqui do que ele encontrou, do que ele acredita que tenha na rede, e ele mostra um resumo também das informações. Bom, o que ele disse aqui?
ele encontrou uma conexão a 2,35 metros, que era o cordão que eu estava usando para teste. Ele encontrou um possível splitter de 1:8 a 173 metros, 173 metros, ou seja, o drop da minha casa até a CTO tem 173 metros. Ele encontrou depois um outro splitter de 1:8 a 550 metros mais ou menos, que é o splitter de primeiro nível, e depois ele encontrou o fim da fibra em 5 km. Da minha casa até o DIO, onde fica o LT, então, tem 5 km. Foi isso que o OTDR enxergou. E eu acredito que ele estava certo porque a minha rede estava funcionando, não foi um caso de rompimento. Se fosse um rompimento, por exemplo, ele ia acusar como se tivesse acabado, eu olharia no projeto e eu vou ver que na verdade minha rede tem 6 km. Então, de fato, eu sei que teve um rompimento aí. Bom, deixa eu pegar outra tela que eu gosto de explicar em cima dessa tela aqui. Olha só o que ele enxergou. Vamos olhar aqui no traçado, então. No primeiro evento aqui, a 0 metros, essa aqui é a saída dele, tá? Eu quero considerar a partir do conector aqui, que está em 2,55 metros. Ele identificou que teve uma perda de 0,15 dB. Ele perdeu 0,15 dB nessa conexão, que é a conexão do meu cordão de teste com o Fast Connector da minha ONU. Botei um acoplador ali e fiz essa conexão. E enxergou um reflexo de 45 dB, de menos 45 dB. Bom, o próximo evento, o evento número 3, é o splitter de 1:8 a 173 metros, e a perda do splitter de 1:8 ele enxergou como 10,77. E olha só, nesse teste o OTDR ele não enxergou as fusões. Ele não enxergou as fusões, ele enxergou apenas o quanto atenuou no total. Por quê? Porque aquela região ali estava dentro de uma zona morta quando eu fiz o teste. Então ele pegou só a atenuação total. Reflexo desse ponto, 37,47. O evento número 4, outro splitter de 1:8 a 550 metros, atenuação 9,95, 59 dB de reflexo. E por fim o final da fibra a 5.100 metros e um reflexo de menos 32. Eu quero chamar a atenção aqui para algumas coisas, tá? Em especial o reflexo. Essa é uma coisa que eu não comentei antes, que é muito importante comentar com você. O OTDR, ele mede reflexos, então ele faz teste, fica medindo reflexo e escuta, ele afere o quanto está voltando de reflexo. E ele apresenta isso de duas formas. Ele apresenta como ORL ou como refletância também. Então quando você faz um teste, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar como refletância cada um dos eventos. Por exemplo, o evento número 2, ele mostrou uma refletância de menos 45. O evento número 3, menos 37. O evento número 4, menos 59. Ele vai mostrar como refletância. Mas ele exibe também qual é a ORL da rede, o total daquela rede. O reflexo total daquela rede. Que nesse caso aqui, o OTDR nos disse, ele mostra nessa outra tela aqui, que o reflexo total, a ORL total dessa rede foi de 61,61. No mundo FTTH, o ideal é que a ORL seja de 32 dB ou superior. 32, 33, 40, 50, 60 dB. Ele não pode ser 31, 30, 29. Tem um cálculo, tem uma forma da gente calcular a ORL. E funciona da seguinte forma. Pensa que a gente tem um sinal muito forte. Sinal de mais 10 dBm, por exemplo. A minha OLT está mandando a mais 10 dBm, é um sinal muito forte. Se a minha rede tiver uma ORL igual a 50 dB, por exemplo, usei um conector APC, tem uma ORL de 50 dB, significa que o nível de reflexo que vai voltar para a minha OLT vai ser de menos 40 dBm. Essa intensidade do reflexo, é a potência absoluta, é o quanto de reflexo está chegando. Menos 40 dBm. Por quê? Porque eu estou mandando a mais 10, mas eu tenho uma ORL de 50. Mais 10, menos 50, menos 40. Se a minha ORL fosse, por exemplo, 40, estaria chegando menos 30 dBm na OLT. Se a minha ORL fosse 30 dB, por exemplo,
iria chegar a 10 menos 30, ia chegar a menos 20 dBm de reflexo na minha OLT. E poxa, menos 20, isso não é nenhum reflexo, já é um sinal. E aí começa a prejudicar a rede. Então a recomendação de uma rede FTTH é que a ORL seja 32 dB ou maior, 32 ou mais, 32, 33, 34, 50, 60 e por aí vai. Então lá no caso da minha rede ficou em 61, tá ótimo a ORL. Só que tem mais uma coisa que eu quero mostrar aqui, o seguinte. As CTOs que o provedor utiliza na região lá que me atende, eu sei que são CTOs com um splitter conectorizado na entrada e na saída. Lá na caixa eles fazem a fusão num pigtail e pluga na entrada do splitter. É um splitter modular, na entrada e na saída tem conexões. E olha o reflexo que está dando aqui no evento número 3. Está dando um reflexo de 37.47. 37.47. Esse provedor ele utiliza conectores APC. E o reflexo do APC, a reflectância do APC, a ORL do APC é 50, é 60 dB. Não é 40, não é 37, não é 30. Então é bem provável que o conector lá na CTO está sujo. É bem provável mesmo, um conector ruim ou o conector sujo lá na CTO. Por isso, esse valor aqui deu um valor de 37. Isso significa que não chegou a afetar o total, né? No total a gente acaba tendo uma ORL boa, só que provavelmente a ORL que a minha ONU tem dela mesma é maior do que a ORL que a OLT recebe da rede como um todo, porque nessa conexão em especial, ou na entrada ou na saída, tinha uma ORL muito alta. Bom, o conteúdo que eu preparei para a aula está todo aqui nessa tela, eu apresentei todo o conteúdo para você, eu estava muito preocupado em apresentar os princípios de como tudo funciona, a base de conhecimento, cálculo de potência, e o que eu gostaria muito que você entendesse nessa aula é que precisa da topologia, do cálculo de potência para entender o comportamento do traço. Você precisa entender o comportamento que vai ter o traço. E aí sim, se você entende isso e você estava, por exemplo, fazendo uma leitura e lá no meio apareceu um outro pico assim, poxa, olha só, aqui não tem nada na minha topologia, por que é esse evento aqui? É por isso que eu digo que o OTDR ele vai muito além de medir o quanto que teve um rompimento. Ele vai dizer o que está acontecendo no comportamento e aí a gente vai identificar se isso aqui deveria ser ou se não deveria ser. Se é um problema propriamente dito, ou se de fato tem alguma coisa lá na rede, tem um conector a mais, talvez, que a gente não sabia, e talvez aquele conector pode estar gerando algum tipo de problema. Bom, agora galera, vamos abrir aqui as dúvidas pelo chat, agora é aquele momento que eu consigo dar uma atenção no chat, para a gente trocar uma ideia, tirar aqui alguma dúvida que talvez tenha faltado no conteúdo, que você sentiu falta, ou talvez que não abordei aqui, que talvez foi meio complicado, porque é um assunto um pouquinho chato. Né? Uma coisa é a gente, chato eu digo assim, é legal, eu gosto do assunto, mas chato no sentido de demonstrar. Porque uma coisa é a gente olhar para o poste e ver se a CTO está bem presa, está retinha, está com ferragem boa, está tudo bem ancorado, o cabo bem ancorado, isso é uma coisa. Agora, a gente conseguir saber se o sinal que está dentro da fibra ótica, o comportamento da luz dentro da fibra ótica está ok ou não, não é algo tão palpável, não é algo tão simples da gente demonstrar. Então, trouxe aqui os princípios, montamos um OTDR no papel aqui para você entender, e aí, estou à disposição de vocês aqui para a gente trocar uma ideia e tirar alguma dúvida, tá? Eu vi que o chat estava rolando aqui, a galera trocando ideia pelo chat. Olha só, o Elias perguntou o seguinte: esse ORL é OTX? Elias, ORL é o nível de reflexo do sinal que está voltando para a fonte emissora de luz. Olha que difícil essa frase. Mas, por exemplo, assim, pensa que essa aqui é o laser do OLT e está mandando sinal para a rede. Está piscando, vários pulsos. Quando a gente tem uma conexão, quando a gente tem uns conectores, parte desse sinal reflete e volta, porque a gente tem uma junção com dois conectores. É a mesma coisa quando você para na frente da janela e você enxerga o seu reflexo na janela. A superfície, a janela, está retornando uma parte da luz. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Tá?
E a ORL é o quanto de luz que está voltando, é o quanto de reflexo que está voltando. E esse tanto de reflexo que volta é uma perda também, porque se parte do sinal está voltando, essa parte que voltou deixa de continuar. Então isso é a ORL. É como se fosse o eco. Quando você está num lugar que dá o eco, por exemplo, é uma parte do sinal, uma parte da voz que está retornando, está batendo nas paredes, enfim, está retornando. É como se fosse um eco da luz, digamos assim, que pode atrapalhar o laser, pode prejudicar a rede. E que é uma perda também na nossa rede, tá? O Jardel perguntou o seguinte: qual o evento que pode ser uma atenuação no cabo? Excelente pergunta, tá, Jardel? Excelente pergunta mesmo. Vamos lá, vamos voltar aqui porque eu vou ter que... Vou ligar o meu OTDR aqui para fazer mais uma análise no gráfico sobre atenuação. Então, como pegar uma atenuação na fibra? Atenuação na fibra ótica também é conhecido como uma macrocurvatura, né? Ou seja, a gente dobrou a fibra, fez uma macrocurvatura e aí a gente tem uma atenuação. Pode ser no lançamento do cabo, pode ser na montagem de uma caixa. E para pegar no TDR a gente tem que fazer o seguinte teste. Eu tenho aqui o gráfico do meu OTDR, onde eu tenho dB aqui no meu eixo vertical e eu tenho o meu range dinâmico aqui em metros, por exemplo, a minha distância da fibra ótica. E aí, eu fiz um teste, por exemplo, deixa eu pegar a cor vermelha, eu fiz um teste em 1310 nanômetros. Tá? Eu fiz o teste, eu tenho um pico aqui no início do meu teste, eu rodei o meu teste. Eu não vou desenhar splitter aqui, que é para não complicar o meu gráfico, mas daí eu percebi que em 1310 a minha fibra atenuou assim até chegar no final e aí deu os ruídos. No final, na verdade, tem mais um reflexo e deu os ruídos. Legal. Só que pode ser que ela tenha uma macrocurvatura aqui na fibra, uma fibra atenuada. Pode acontecer. Cada comprimento de onda tem um comportamento diferente dentro da fibra ótica. Comprimentos de onda mais baixos, eles conseguem passar mais fácil dentro da fibra ótica, sofrendo menos com curvaturas, por exemplo. Comprimentos de onda mais alto, eles têm mais dificuldades em passar na fibra ótica quando a gente tem algum tipo de problema. Então, se eu fosse fazer esse teste, e vamos supor que eu tenha, para ficar mais fácil, né? Vamos supor que eu tenha uma curvatura nesse ponto, por exemplo, que está em 1 km, tá? Fazendo o teste em 1550 nanômetros, por exemplo, o que ia acontecer? Eu ia ter esse pico também aqui de saída, só que o comportamento da minha luz ia ser diferente. O meu gráfico ele ia atenuar menos, porque em 1550 a atenuação da fibra ótica, ou a atenuação do sinal na fibra ótica é menor do que 1310. E aí a macrocurvatura ia aparecer agora, porque em 1550, como ele é mais sensível, ele ia pegar. Então, se eu tivesse uma curvatura, por exemplo, aqui, eu ia em 1550 ter um degrau aqui e ia continuar com a minha atenuação. E aí nesse ponto aqui, de 1 km, eu ia ter um traçado em 1310 passando praticamente em reto e um outro traçado em 1550 com uma quedinha menor. Aqui ia indicar uma curvatura. Se eu fizesse esse mesmo teste em 1625, por exemplo, eu ia ter o pico aqui de saída, o meu sinal ia atenuar um pouquinho menos, e aqui nesse ponto eu ia provavelmente ter uma queda maior ainda, uma atenuação maior ainda. Quanto mais alto for o comprimento de onda, maior vai ser esse tombo aqui. E aí, em comprimentos de onda mais baixos, esse tombo pode ser que nem apareça. Qual é o problema da macrocurvatura? O problema da macrocurvatura é que para você fazer o teste, o ideal é fazer em 1310, depois em 1350. Ou fazer os testes dos dois comprimentos de onda ao mesmo tempo. Muitos OTDRs fazem isso. Agora, o problema é que se for uma rede GPON ativa, aí você tem um problema, porque você não vai poder fazer em 1310. Assim, a gente pega curvatura, tá? Comprimentos de onda mais alto. E cruzando com os comprimentos mais baixos, a gente percebe que não tem um comprimento mais baixo e tem um comprimento mais alto. Tá aí a macrocurvatura. Espero ter te respondido essa aí, Jardel. Essa aí é chatinha mesmo de responder, mas é boa, tá? O meu OTDR aqui aceita qualquer topologia eu conseguir responder. Deixa eu ver mais uma aqui.
Se eu tiver uma atenuação muito grande, pode mostrar o gráfico como se fosse um conector ou uma atenuação, o gráfico sempre atenua para baixo. Hugo, é aquilo que eu acabei de mostrar aqui no decorrer da aula. Poxa, atenuação por evento de reflexo, por exemplo, conector, tem um pico. Reflexo tem um pico, porque o sinal está indo e isso indica que tem um reflexo aqui. Assim, é um evento, por exemplo, conector. Um evento por splitter, de perda pelo splitter, ele é um evento que no gráfico ele vai mostrar um tombo, uma queda, uma simples queda. E o valor dessa queda, o quanto é a queda, é a atenuação do splitter. Por exemplo, uma queda de 10 dB. Um splitter com conector, a gente vai ter um reflexo e depois a queda. Claro que se tiver na zona morta e vai estar na zona morta, a gente vai enxergar só isso aqui. Mas tem as duas coisas aqui dentro. Tem um reflexo e tem uma queda também. Macrocurvatura a gente vai enxergar com comprimentos de onda diferentes. Comprimentos menores vai passar reto, comprimentos maiores a gente vai ter um tombo. E isso indica, isso caracteriza uma macrocurvatura. O Gabriel perguntou se o comprimento de onda de 1625 é utilizado em redes com uma rede com OTDR ativo. Sim, exatamente, 1625 e 1650, dependendo do OTDR, mas sim, a gente utiliza para redes ativas. Tem uma dúvida sobre um equipamento chamado JDSU, conheço, também é indicado para certificar redes. A JDSU é uma marca excelente, excelente mesmo. Eu só me gerou uma confusão agora que faz tempo que eu não utilizo nenhum. Mas eu não me lembro se... Eu acho que a Anritsu comprou a JDSU, se eu não me engano, há muitos anos atrás. Mas são equipamentos excelentes. JDSU, Anritsu, Viave, Exfo, são marcas top de linha, sem dúvida nenhuma. Tá? O que você vai ter que ver é a questão do range dinâmico. Se o JDSU que você tem, ou o equipamento que você tem, se ele tem um range dinâmico que suporta fazer uma aferição de uma rede que atenua bastante, que é o que a gente falou antes lá na aula. Por exemplo, um range de 24 dB é um range pequeno para fazer a certificação de uma rede POM. Precisaria ser um range maior de no mínimo 26 dB, para a gente poder ter uma margem de 5 dB e o OTDR identificar facilmente o final da fibra e para conseguir fazer a certificação de uma rede que possa atenuar até 21 dB. Tá? O Emanuel perguntou se o OTDR tem distância mínima para ver eventos. Emanuel, volta um pouquinho nessa aula, vê essa aula desde o início, porque eu falei lá no meio sobre a zona morta. E essa explicação ela é muito longa. Mas, em resumo, a distância mínima para enxergar o evento está relacionada à zona morta, que está relacionado à largura do pulso. Então, por exemplo, se eu tiver um splitter, eu vou desenhar um splitter ao contrário, eu estou testando do cliente para OLT. Se eu tiver um splitter de 1 para 8, que atenua 10.5, tiver um conector aqui, e a distância total desse splitter aqui, o comprimento dele for de 2 metros, que é o que eu tenho, por exemplo, aqui na bancada, esse splitter que eu tenho na bancada aqui, se eu abrir ele e desenrolar, ele tem 2 metros entre a entrada e a saída. E aí, se a minha zona morta do OTDR for maior do que 2 metros, eu vou enxergar essa atenuação total. Mas eu não vou enxergar um conector, um splitter e o outro conector, ou um conector, um splitter e uma fusão. Eu só vou enxergar a atenuação total, porque isso aqui está dentro da minha zona morta. Agora, se eu estou com um cenário de bancada, tudo pertinho, tudo curtinho, e eu estou usando uma largura de pulso muito pequena, uma largura de pulso, por exemplo, de 0,3 metros, uma largura de 30 centímetros, é bem provável que eu vou conseguir pegar o conector, pegar o splitter e pegar o outro conector também. É bem provável. Claro que essa é a largura do pulso, 0,30. Só que a zona morta, ela é a largura do pulso vezes 2, que é o tempo do pulso se regenerar, se recuperar. Então eu vou ter no mínimo aí uma zona morta de 0,6. E se eu tenho aqui 2 metros, é provável que eu pegue todo esse conjunto, ou talvez pegue parte dele, mas está relacionado a isso, tá? Está relacionado à largura do pulso. Ô Barba, a fibra tá aí. E aí, Barba, beleza? Vamos lá.
O Gilmar perguntou o seguinte: consigo ler redes de GPON 1 para 64 ou 128? Sim, consegue, só que depende do range dinâmico. Tudo está relacionado ao range dinâmico. É a última folha aqui, ó. Última folha. O range dinâmico, ele é quem diz qual é a distância que a gente vai conseguir aferir. É o range dinâmico. Se eu pegar um OTDR, por exemplo, com 30 dB de range dinâmico, eu vou fazer o seguinte: 30 dB. Eu vou preservar 5 dB, que é uma margem que eu preciso deixar de segurança não, mas é uma margem que eu preciso deixar para que meu OTDR identifique o final da fibra ótica. Se o meu OTDR tem 30 dB de range dinâmico, significa que eu posso aferir redes que atenuem até 25 dB. 25 dB. Se eu for fazer a aferição de um ponto a ponto, por exemplo, um ponto a ponto, em 1310 nanômetros, em 1310 a fibra ótica atenua 0,35 dB. Se o meu ponto a ponto, olha só, se o meu ponto a ponto tiver 100 km, vamos fazer 100 km para facilitar minha vida aqui, tá? Se o meu ponto a ponto tiver 100 km, significa que a minha atenuação só em distância, ela vai ser uma atenuação de 35 dB. Eu tenho 25. Eu não consigo aferir 100 km em 1350 com um OTDR que tem um range dinâmico de 30 dB. Não consigo. Se eu for certificar uma rede GPON para 64 clientes, bom, uma rede GPON para 64 clientes, vamos supor que ela perde 20 dB, mais ou menos isso. Então, se eu perco 20 dB numa rede, por exemplo, splitter de 1 para 8, 1 para 8, e a gente tem 5 km, 1 para 8, 1 para 8, 5 km, e eu perco 20, eu consigo certificar com um OTDR com range dinâmico de 30 dB. Então, essa é a sacada do range dinâmico. É por isso que quando você liga para um distribuidor ou um fabricante e você pede assim, qual é a distância que esse OTDR afere? É por isso que a galera geralmente engasga na hora de responder, porque depende do range dinâmico. E depende, aí você tem que conhecer a rede que você vai certificar, tá? O que mais aqui? Vamos ver. Posso fazer o teste com OTDR e um splitter de 1 para 8 no meio da rede em uma CTO, sendo fibra ativa em 1625 para OLT? Pode, Jardel. É o outro comprimento de onda, pode fazer 1625 que não tem problema nenhum, tá? Você não vai interferir, no funcionamento da rede, porque você está fazendo um teste em 1625, que você não pode fazer em 1310, mas a maioria dos OTDRs nem deixa você fazer esse teste, porque ele tem um filtro que identifica que tem sinal e não deixa fazer o teste, tá? Isso vai muito do filtro, né? Tem OTDRs mais simples que não tem o filtro. Daí se você bota 1310, liga na rede, derruba a rede, vai dar problema. Então tem que ter o filtro para poder fazer essas aferições na rede ativa, tá? E aí sim, outro comprimento de onda, mas esses OTDRs que tem outros comprimentos de onda, ele tem o filtro também, tá? Então, tranquilo, eu vi até que a galera já estava respondendo aqui no decorrer do chat. Pessoal, eu queria agradecer a todo mundo que participou ao vivo aqui dessa aula. Essa aula não foi meio conteúdo, eu dei muito conteúdo aqui, não foi meia aula só porque é uma aula gratuita, né? Pelo contrário, a informação está aí, então aqui é um compilado de informações com estudo, com prática, e eu tentei trazer de uma outra forma, tentando não ser muito tecniquez. Eu podia vir aqui abrir norma, abrir tabela, atenuação, mas isso acaba tornando uma aula muito chata e aí a gente perde algumas pessoas no meio do caminho. Eu confesso que eu sempre tive problema com aulas muito teóricas. Chegava no curso, começava a teoria, putz, teoria, Só que a gente precisa da teoria. Eu demorei muito tempo para entender isso. A teoria ela é muito importante. Então quem domina isso que nós conversamos aqui na aula e depois pega uma ferramenta, pô, legal, vou montar uma bancada e agora vou pegar um OTDR. Eu tenho certeza que vai enxergar o OTDR diferente.
E aí você faz um teste no formato, testa outro formato, testa de um outro jeito, muda um parâmetro e você vai percebendo que a leitura fica diferente, você vai entendendo o que está acontecendo na rede. Então eu espero poder ter conseguido te ajudar, na verdade, com essa aula aqui. E se você gostou dessa aula, eu não vou pedir like, não se preocupa mais, manda para um amigo, eu quero que você manda para um amigo, manda para aquele cara que trabalha com OTDR, aquele cara que faz isso há anos. Eu tenho certeza que alguma coisa dessa aula ele vai aproveitar, alguma coisa ele vai aprender e ele também pode colaborar. Daqui a pouco passou alguma coisa aqui, daqui a pouco faltou alguma coisa, ele pode colocar nos comentários. Lembrando que essa aula está disponível até terça-feira, até amanhã, no meio da tarde, depois ela sai fora do ar e ela vira uma aula exclusiva para os alunos do projeto CFTTH 3.0. Essa, as outras 19 aulas que já aconteceram esse ano e as próximas 20 aulas que nós teremos até o final desse ano, aulas com essa mesma pegada. Fibra ótica, projeto, ferramenta, conteúdo mesmo, conteúdo pesado. Galera, valeu, brigadão e estamos aí para conseguir ajudar vocês o máximo possível, tá? Tem muita dedicação aí, tem muito empenho, muito estudo. E estamos nas redes sociais, você sabe onde nos achar e é isso aí. Valeu!